Aí a gente começa a conversar. Beleza, boa noite a todos. A gente está agora na nossa sexta semana, certo? E o professor, ele vai continuar a aula de hoje, da onde a gente parou. A gente estava falando um pouquinho de classificação taxonômica e evolução dos peixes, né? Antes da gente começar a ver os slides, eu gostaria de lembrar algumas informações que a gente conversou, né, que seriam feitas hoje. Primeiro, antes de tudo, eu queria comentar um paper que o Jonathan encaminhou para a gente, lá no nosso grupo de zoologia, falando um pouco sobre um espécime de peixe, um indivíduo, na verdade, uma fêmea de tubarão, uma espécie pequena, que ela nasceu com alguns distúrbios epiteliais. Um paper bem interessante, né? Que ele compartilhou lá no nosso grupo do WhatsApp, e a gente falou que ia ler e conversar rapidamente sobre ele hoje, né? É interessante porque é um representante pequeno, uma fêmea pequena, que não chega a pesar 200 gramas, né? Pequenininha, e é curioso porque ela nasceu sem a camada superficial do epitélio. Então, na figura do artigo, você consegue ver que ela tem uma pele um pouco transparente, inclusive, né? Uma coisa bem curiosa. E esse tubarão, ele inclusive nasceu com outras alterações, né? Ele nasceu, por exemplo, com dentes que são pouco afiados, são pequenos, ele nasceu com algumas alterações de guerras também, algo que é muito curioso, né? Até os biólogos que identificaram, que descreveram esse tubarão, eles até se perguntaram como que ela conseguia predar, como que ela conseguia caçar, né? Sendo que ela tinha alterações de respiração, alterações dentárias, a pele possivelmente não conseguia protegê-la de alguns tipos de interação, né? Mas é interessante que quando fizeram a necrópsia, viram que ela comia bastante cefalópodes, né? Então ela estava bem alimentada. Ela foi um material de pesca, foi pescada, na verdade. Tá? No final do artigo, eles comentam que uma das prováveis causas dela ter essa deformidade é a interação com os poluentes do oceano. A gente sabe, por exemplo, que muitas substâncias químicas que poluem os oceanos, o ecossistema, eles são teratogênicos. O que é isso? São compostos químicos que podem afetar o embrião, né? Então, o tubarãozinho que está em desenvolvimento, ele podia possivelmente ter se alterado por algum motivo, né? Ter alterado um dos 3 tecidos fundamentais, que é a ectoderma, que é responsável pela dentição e responsável pela pele. Então, veja que curioso, né? A gente entender um pouquinho como que funciona a biologia básica dos animais. Aqui dos peixes que a gente estava comentando na nossa última aula. Ah? Bom, o professor estava... Sejam bem-vindos, quem chegou agora, né? O professor, infelizmente, começou um pouquinho mais tarde por problemas técnicos, né? Qual que é a proposta de hoje, pessoal? A gente vai continuar nossa aula de peixes, o professor vai fazer uma revisão, e daí a gente fala um pouquinho dos peixes ósseos, e o professor gostaria também de comentar, fazer algumas considerações gerais do primeiro estudo de caso que a gente vai fazer aqui na zoologia de vertebrados. A gente comentou que agora, nessa quinta-feira de hoje, né, a gente iniciaria um primeiro trabalhinho avaliativo, certo? E o professor ele vai dar para vocês um prazo de 2 semanas para que vocês desenvolvam esse trabalho. 2 semanas a partir de hoje, certo? Então a gente vai falar um pouquinho do trabalho. Esse trabalho, esse arquivo já está disponível no aba de vocês, né? E daí a gente vai dar esse tempo, esse prazo de 15 dias, para que vocês possam trabalhar. Né? O grupo do WhatsApp ele vai estar disponível também para que vocês possam tirar dúvidas com o professor. A ideia é que o grupo seja um fórum para a gente discutir um pouco. Não o professor passar informações para vocês, entendeu? Eu orientar um pouco a pesquisa que vocês podem fazer. Bom? Beleza. A gente vai, então, agora falar um pouco sobre a taxonomia e evolução dos peixes onde a gente tinha parado, né? Então, o professor vai apenas compartilhar aqui os slides, né? Eu quero ver aqui qual dos slides estão abertos. Beleza. E o professor só vai fechar aqui o arquivo para a gente poder, então, compartilhar a nossa aula. Bom, deixa eu colocar aqui no início. A gente estava falando, pessoal, lá na nossa aula de semana passada, a gente iniciou um pouquinho a zoologia de peixes, né? Nós falamos que a partir desse momento, a gente vai começar a estudar
os principais grupos de vertebrados que nós temos no Terra, né? Nós comentamos há 2 semanas atrás que o grupo dos peixes, e aliás, o grupo dos vertebrados, iniciou-se nos mares. A gente está falando de um grupo que tem aí aproximadamente 500 milhões de anos. O grupo dos vertebrados é um grupo muito antigo, né? Pense, de lá para cá, a gente deu origem a seres que são bastante diferentes daqueles primeiros ancestrais. Seres que conquistaram a Terra, animais de sangue quente, animais que conseguem extrair oxigênio a partir do ar. Bem diferente dos peixes. Tá? A gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, quem não pôde estar aqui com a gente na semana passada, essa aqui é uma chave filogenética dos vertebrados. Né? Vocês percebem aqui que esses galhos, esses ramos, eles representam toda a vida vertebrada. Mas se você observar, a gente tem aqui apenas um pequeno nódo mostrando para a gente, isso aqui na verdade não é de todos os vertebrados, é dos seres vivos em geral, né? A gente tem aqui apenas um pequeno espaço mostrando para a gente a vida dos peixes. Então, veja como no planeta Terra existe muita coisa, né? E o pouco que é destinado aos vertebrados é praticamente todos os peixes. Os peixes são a maior classe que nós temos. Se você pesar todas as classes e comparar com os peixes ganham disparado. Quase tudo que é vertebrado é, na verdade, peixe. Tá? E a gente falou que um peixe é um organismo com um nome muito genérico. Né? Os gregos começaram a estudar um pouquinho sobre os peixes e a gente percebe que nós reunimos muitas características acima dessa classe. Então, a gente, por exemplo, está mostrando aqui no slide alguns pré-requisitos para o indivíduo ser considerado um peixe. Primeiro, vertebrados que têm apêndices, nadadeiras, né? A gente está falando aqui de animais que têm nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsais, ventrais, tudo depende da espécie de peixe. Não existe um número fixo, né? E a gente também está falando de um animal que é não tetrápode. O que é animal não tetrápode, professor? Um animal que tem especificamente 4 membros, 2 mãos e 2 pernas. Os peixes não têm 2 braços e 2 pernas. Os outros vertebrados, começando por anfíbios e terminando por mamíferos, todos eles têm 4 membros. Os peixes têm mais do que isso. Então essa já é uma classificação importante. Okay? A gente também tem um animal que tem uma pele coberta por escamas. Nós mostramos na semana passada que essas escamas foram derivadas de animais antigos, que eram formados por armaduras ósseas. E que, com o passar do tempo, foram derivando para esses vertebrados modernos que a gente tem hoje. Os peixes são a única classe de animais que consegue ocupar todos os nichos do planeta, aquáticos. A gente está falando desde águas que seriam insalubres para a gente, águas de mangue, águas com pouco oxigênio, até mesmo águas geladas, como do Ártico. A gente tem aqui, nessa figura, uma árvore filogenética, uma ramificação, mostrando para a gente desde o primeiro ancestral, que nós temos, um cordado, até os representantes principais de peixes que a gente tem no período Cenozoico, o período atual, né, em que nós vivemos. Você pode perceber aqui que nós temos muitos formatos específicos de peixes. Né? A gente comentou um pouquinho sobre esses peixes na aula passada. A gente tem, por exemplo, desde peixes pré-históricos, peixes que têm um hábito de vida parasitário e vivem basicamente de restos de detrito, até peixes que deram origem aos outros vertebrados. Os peixes pulmonados. São esses peixes que a gente tem aqui no topo da nossa árvore filogenética. E que são os nossos tataravós, né? Milhões e milhões de anos atrás. Ok? Aqui a gente pode ver uma outra árvore filogenética. Essa aqui é uma árvore mais específica, certo? Essa árvore aqui está mostrando todos os vertebrados. Você pode perceber, quando você olha para essa árvore filogenética, que tudo aqui praticamente é peixe. Você tem aqui vários galhos mostrando para a gente que toda a história dos vertebrados, por exemplo, 95% de tudo isso se resume a peixes. Só 5%, olha só, esse galinho pequenininho aqui, ó, a gente pode colocar todos os outros tetrápodes. Então, veja como a gente está falando aqui de um grupo de vertebrados que, de fato, são os principais representantes que a gente tem. Né? Nós temos, por exemplo, a gente falou na aula passada e estamos revisando hoje, né? Os agnatos, os primeiros peixes, aqueles peixes que não têm mandíbulas, são peixes que eles sugam e eles filtram o alimento.
Eles vivem principalmente de fitoplâncton, eles parasitam outras espécies de peixes, né? E nós também temos aqueles peixes que têm mandíbula. São chamados de gnatostomados. Gnatostomados já é um grupo agora muito maior. Né? Os gnatostomados, a gente acaba tendo alguns subgrupos aqui. Por exemplo, nós temos os peixes cartilaginosos, nós temos os peixes ósseos, e nós temos alguns peixes, como os acantogas, que já foram extintos. Tá? A gente não deve decorar grupos de peixes, mas é importante a gente entender o leque, o escopo que esses bichos formam aqui na evolução. Veja que os peixes são mais do que representantes, né? Os peixes, eles são quase todo o universo dos vertebrados. Tá? E a gente comentou, lá na nossa aula passada, que atualmente existem 5 classes de peixes estudadas na zoologia. Antigamente nós tínhamos mais classes, né? Os animais foram extintos, eventos de extinção em massa, seleção natural. Hoje nós temos 4 grandes classes. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala classe, a gente geralmente, quando trata de outros vertebrados, né? Cada outro tipo de vertebrado tem uma classe apenas. Então, os anfíbios são representados por uma classe, os répteis são representados por uma classe, mamíferos, enfim, peixes possuem 5. Então, não é nem justo a gente comparar peixe versus anfíbio, ou peixe versus mamífero, né? Peixe é muito maior que isso, ok? É muito genérico, tá? Mas a gente vai falar, então, da classe mais antiga para as mais recentes. Tá? Primeiro, a gente comentou na aula passada que a classe Myxine são os peixes-bruxas, né? São as feiticeiras, são animais que eles têm hábitos principalmente de alimentação de detritos, né? São animais que têm uma boca, mas não têm mandíbula, então ela tem uma alimentação mais passiva, certo? Eles também não têm esqueleto. São animais que a gente não encontra em muitas regiões do planeta. A gente tem, por exemplo, no Oceano Atlântico, mas não tem realmente em todos os mares. Tá? A gente comentou também de uma segunda classe, que é a classe Petromisontida, representada pelas lampreias, principalmente. Né? As lampreias são animais que já predam, são animais que não têm mandíbula, elas continuam sugando seu alimento, né? E são animais cujo principal número de espécies são parasitários. É o que a gente pode ver no nosso desenho, né? A gente tem peixes aqui que têm o hábito de vida de se enterrar. Então, desde a forma larval até a forma adulta, esse animal passa por alguns estágios. Como vocês estudavam nas aulas de parasitologia. Um adulto formado, ele consegue se ligar a peixes, por exemplo, mais modernos, para conseguir parasitá-los. É o que a gente está vendo essa espécie marrom aqui, Petromyzon marinus. Né? Ele é um peixe predador, mas parasitário. Ele vai viver espoliando o indivíduo. Tá? Milhões de anos vão se passando e nós formamos outras classes de peixes. Como, por exemplo, uma classe que a gente conversou bastante na aula passada, que é a classe Chondrictis. O que é a classe Chondrictis, professor? Chondro significa cartilagem. Icti, do latim, peixe. Aquilo que vem da água. Né? Então a gente está falando de coisas, bichos que vêm da água e que tem um esqueleto cartilaginoso. Né? O que significa ter um endoesqueleto, um esqueleto interno cartilaginoso, professor? Bom, esses peixes eles têm uma flexibilidade e esses peixes eles têm estruturas, têm características diferentes dos peixes ósseos que a gente vai conversar hoje. Né? Os peixes cartilaginosos, eles contam com um esqueleto mais flexível e eles contam com uma dentição que é parte cartilagem, parte ossos. A gente tem aqui como os principais representantes de peixes cartilaginosos os tubarões, as arraias e as quimeras. Né? Duas subclasses, elas se destacam nos peixes cartilaginosos. A gente tem aqui a subclasse Elasmobranchi, são os elasmobrânquios, devido às fendas branquiais que eles têm aqui, né, para respiração. Vocês podem ver aqui no tubarão as formas grandes, né? A gente até comentou bastante sobre o tubarão na aula passada, a gente pode observar aqui nessa foto, né? Aqui a gente tem a anatomia de um tubarão. O tubarão é um animal que tem um esqueleto cartilaginoso e ele conta aqui com 5 tipos de nadadeira diferentes. São animais que são dotados de uma natação aprimorada, animais que são o topo da sua cadeia alimentar, né? E que eles têm um sistema de flutuação bem sofisticado. A presença de um fígado com uma gordura pesada, que é o esqualeno, que permite que ele afunda e
emerja, né, das profundezas do mar, para que ele consiga realmente predar. Tá? A gente tem um animal que tem um órgão chamado órgão de Lorenzini, né, que eles são eletroreceptores que conseguem sentir descargas elétricas. Eles conseguem sentir vibrações na água a partir da interação com esses receptores, certo? Nós temos um número muito grande de espécies de tubarões, principalmente no litoral brasileiro, a região do Nordeste é rica em espécies de tubarões. Tubarões de pequeno porte. O Oceano Pacífico, ele é dotado de espécies maiores de tubarões. Tá? A gente tem aqui no próximo slide também, mostrando um pouquinho da diversidade dos tubarões. Então, nós temos tubarões, por exemplo, como o grande tubarão branco, que é considerado um dos maiores vertebrados que nós temos, uma espécie bastante famosa pelos seus atos de predação, né? Tubarão zebra, a gente tem o tubarão tigre, que é um dos mais comuns que a gente tem nos ecossistemas, né? É interessante que esses animais aqui, eles são muito bem sucedidos em irradiar. Nos últimos milhões de anos, eles formaram muitas novas espécies. E isso acaba sendo algo bastante interessante para a gente entender. Tá? Esses tubarões aqui, eles possuem uma pele que a gente chama uma pele de caráter rugoso. Né? A pele deles parece uma espécie de lixa. Algo, por exemplo, que aquela espécie do artigo que o Jonathan encaminhou não tinha. Não tinha camada superficial do epitélio. Né? Então, algo curioso. Possivelmente né? Devido à alteração ambiental por produtos químicos. É isso que o artigo conclui, pelo menos. Né? A gente tem aqui uma outra subclasse, que é a classe Holocephali, né? Que é uma classe que é representada por poucas espécies, uma classe mais rara, né? Como esse peixe aqui, que é um peixe quimera. É um peixe que costuma frequentar águas geladas e águas escuras, sem a infiltração grande de raios solares, e é por esse motivo que ele tem um olho grande, né? Peixes que estão adaptados a viver em regiões escuras dos mares, eles costumam ter um globo ocular maior para que eles possam compensar a falta de luz. Um globo ocular maior, ele permite com que o olho consiga, a retina, consiga absorver mais luz. Isso acaba facilitando um pouco a visão dele, que não é tão aprimorada por não ter luz e por estar adaptada a essa realidade. Tá? Bom, isso que o professor comentou um pouquinho na nossa aula passada. A gente já tinha vencido quase o conteúdo, mas a aula era muito grande. Então, para a gente não matar o conteúdo obrigatoriamente, a gente procurou deixar aqui para hoje os osteíctes, né, a classe dos peixes ossos. Bom, o professor falou que os peixes, eles são representados principalmente por 5 classes modernas. Né? A última classe que a gente conversa hoje é, na verdade, a maior número de representantes. Os osteíctes são os peixes ósseos. Ósteo significa osso do latim, ictis, aquilo que veio do mar. Né? A gente tem aqui boa parte dos ecossistemas representados pelos peixes ósseos. Então, a gente tem que saber que os vertebrados que deram origem à nossa espécie, por exemplo, e qualquer outro tetápode, como, por exemplo, os anfíbios, né, eles foram derivados dos peixes ósseos. Né? Os peixes ósseos, eles têm hábitos bem sofisticados de vida e eles contam com uma anatomia um pouco diferente dos outros animais. Né? A gente pode ver esse peixe ósseo aqui, o que a gente percebe de diferença? Bom, primeiro, ele é um animal que tem uma linha lateral. Vocês podem observar aqui, ó, essa linha lateral, esse risco que a gente tem aqui no meio. A linha lateral, ela é uma linha rica em eletroreceptores. Os peixes ósseos, eles têm uma linha lateral com eletroreceptores para que eles consigam sentir vibrações na água. Às vezes você consegue observar um peixe no seu ambiente e você vê que mesmo sem o peixe conseguir olhar você, mesmo estando de costas para você, o peixe ele consegue sentir vibrações, a presença de um predador ou até mesmo a presença de uma presa, né? Muitas vezes você está pescando, você está lá com uma isca, né? A isca, o ato de pescar, você fica balançando a isca, certo? E o peixe consegue perceber que você tem uma isca ali, não necessariamente vendo. Ele usa os olhos, é óbvio, né? Mas ele também percebe vibrações na água, através da linha lateral. É uma espécie de super sentido que esse bicho tem, compensando outros tipos de sentidos que não são tão bons assim. Né? Os mamíferos são ótimos escutadores, os peixes são bons cheiradores e são bons, como é que a gente pode falar assim, analistas, né, de vibrações na água, certo?
a gente vai conhecer cada tipo de habilidade de cada um dos vertebrados que a gente vai estudando. Tá? Outra coisa muito interessante é que os peixes têm uma estrutura que a gente chama de bexiga natatória. A bexiga natatória é essa estrutura que a gente pode ver aqui em azul, esse saco que a gente vê aqui, acima das alças intestinais. Ele fica próximo da coluna vertebral do peixe. Né? Para que serve a bexiga natatória, professor? Ela é uma bexiga que ela se enche, ela se expande e ela se contrai, né? A partir do gás que o peixe é capaz de regular, e a presença de uma bexiga expandida faz com que esse animal consiga flutuar ou submergir, aprofundar mais ainda no seu corpo. Né? Os peixes, eles precisam fazer isso para que eles possam caçar, para que eles possam fugir. O ecossistema dos peixes é um sistema bastante diverso. Ora estão caçando, ora estão fugindo. Para ele conseguir extrair quantidade de oxigênio suficiente, para ele poder se alimentar, para ele poder reproduzir, para ele poder fugir, ele tem que chegar a profundidades diferentes ao longo do dia. E a bexiga natatória serve para isso. Né? Vocês podem perceber que nós também temos aqui, na cavidade abdominal desse animal, a presença de ovário ou a presença de testículos, dependendo do gênero que a gente tem aqui. Né? Os peixes, eles são dotados de um cérebro que não é muito grande. A gente tem aqui um animal que ele tem os órgãos dos sentidos permitindo que ele sinta coisas. Então, ele sente dor, por exemplo. Ele sente pressões de luta, de fuga. Então, é um animal que pode se estressar. Por esse motivo, quando a gente vai trabalhar em pesquisa com peixes, a gente não pode maltratá-los, né? A gente tem que respeitar a qualidade de vida desse animal, porque é um animal que pode se estressar. Isso é algo muito importante para a gente entender. A gente está falando de um bicho burro, né? A gente está falando de um bicho que ele não tem uma inteligência tão apurada, mas ainda assim ele tem funções sensitivas importantes. Né? E a gente também está falando aqui de um animal que tem um bulbo olfatório, como o professor falou. Ele consegue sentir, né, a presença de aromas diferentes na água, como sangue, como detrito. Às vezes, nossa, professor, mas o peixe ele usa o seu olfato, né, o seu bulbo olfativo para sentir partículas de odor? Sim, você tem que lembrar que ele vai extrair o oxigênio a partir das fendas branquiais. Ele não vai fazer isso com o nariz, né, com o ducto respiratório. Isso ele vai fazer para cheirar. Isso é muito importante. Tá? Bom, os peixes ossos, eles são chamados assim por terem um endoesqueleto ósseo mineralizado e também por terem uma dentição constituída 100% de ossos. Por que é importante eu saber isso, professor? Isso é importante porque isso determina o hábito de caça. São animais que eles são muito bons em predar. Isso é algo muito importante. Né? O tubarão, a gente comentou na aula passada que ele é um ótimo predador, mas a gente tem muitos peixes ósseos em lugares com níveis importantes nas teias alimentares. Tá? E a gente taxonomicamente divide os peixes ósseos em dois grandes grupos. A gente divide eles em animais chamados de actinopterigi, também chamados de actinopterígios, né? Quando são animais que têm nadadeiras raiadas. O que a gente quer dizer com isso? Nadadeira em forma de leque. As nadadeiras, elas são películas finas que permitem que o peixe ele nade e consiga controlar bem a respiração e a direção do nado. Né? A gente pode observar aqui, ó, percebe que as nadadeiras deles, ó, elas são em formato de leque. A gente tem aqui a nadadeira dorsal, nadadeira anal, nadadeira peitoral. Elas são nadadeiras finas e elas têm ranhuras, que nada mais são do que as protuberâncias das escamas do peixe. Né? Você percebe que essas nadadeiras são finas, então elas são em formato de leque e permite que ele tenha um controle sofisticado da sua natação. Né? Os actinopterígios são a maior classe de peixes que nós temos. Então, é uma classe muito abundante. Eles são animais importantes, mas eles não são nossos representantes. Os ancestrais dos seres humanos, eles foram derivados de uma classe um pouco menor de peixes ósseos, os sarcopterigi, ou os sarcopterígios. Né? São animais que têm nadadeiras lobadas. O que a gente quer dizer com isso? Você pode ver que esses animais aqui, eles têm nadadeiras cilíndricas. Eles têm nadadeiras que não permitem uma natação tão sofisticada assim quanto
os peixes actinopterídeos, né? Mas olha que interessante. Vocês podem observar por essas espécies de peixes que nós temos que existe um grupo pequeno dentro dos sarcopterídeos que representa um grande elo que nos liga aos peixes, né? Se a gente pode falar que os seres humanos e os tetrápodes, eles são descendentes dos peixes, é porque a gente tem um número pequeno de espécies que são animais que possuem uma espécie de pulmão resquicial. São os peixes pulmonados. O que são os peixes pulmonados, professor? São esses representantes de peixe que nós temos. São animais que eles conseguem utilizar o pulmão para pequenos aspectos respiratórios. Eles não têm um pulmão tão sofisticado assim, né? Mas eles conseguem extrair oxigênio e eles conseguem conviver em regiões alagadas. Então, eles conseguem, por exemplo, em lamaçais, conseguir atravessar regiões em que não tem um teor, uma quantidade de água tão grande. Os animais, por exemplo, como essa espécie aqui, conseguem usar suas nadadeiras para atravessar regiões alagadas. É algo muito interessante. Você pode ver no YouTube, existem vários vídeos de peixes pulmonados que você mostra que eles conseguem passar até alguns segundos fora d'água, conseguindo interagir com o ambiente, migrar de um corpo d'água para o outro, né? O fato desses peixes terem sido pulmonar viável, né, fez com que a gente conseguisse conquistar, por exemplo, a Terra. Os anfíbios, eles são descendentes que vieram a partir dessa pequena subclasse de animais, os sarcopterídeos. Algo muito interessante, né, pessoal? Quando a gente vai falar de peixes, algo muito importante para ser notado, né? A gente já vai, nas próximas aulas, começar a falar de outros grupos de vertebrados. E como que a gente pode entender um pouquinho a transição que a gente teve entre os vertebrados da água para a terra? Existe um fóssil, que é um fóssil muito importante, que é esse aqui. Algo que a gente já, inclusive, comentou aqui em sala de aula. Esse é o ancestral intermediário que nós temos entre peixes e entre tetrápodes, né? A gente tem aqui um animal que não pode nem necessariamente ser considerado um peixe. E também não pode ser considerado o próximo elo que nós temos, são os anfíbios. Esse fóssil, ele foi identificado lá na nossa região ártica. Existe um paleontólogo, um biólogo muito famoso, o Neil Shubin, né, que tem até um documentário, acho que, se não na Netflix, um documentário que passou no Animal Planet, né, em que ele é um animal, ele é um paleontólogo especializado em peixes, né, e ele foi chamado uma região, uma expedição, para que ele encontrasse um fóssil. Ele achou numa biblioteca mapas, que é de uma edição muito antiga de um livro, e ele percebeu que durante toda a vida ele procurou fósseis, restos de um elo entre peixes e anfíbios na região errada. A vida inteira ele procurou formas intermediárias na região errada. E finalmente ele identificou um mapa em que ele poderia explorar essa forma, esse elo, né? E na região ártica, ele corrigiu o mapa, achou uma forma melhor, né, de tentar achar esses animais. Ele identificou um fóssil que é algo bastante curioso. A gente pode ver aqui nessa parte esquerda um pedaço desse animal, né? A gente percebe aqui que ele é um animal que tem um crânio achatado, né? E a gente percebe que, curiosamente, é um animal que tem 4 membros. Ele tem nadadeiras que são nadadeiras, mas são nadadeiras suficientemente fortes para ele conseguir se deslocar em regiões rasas de água. Esse animal aqui é um animal que tem presença de pulmões e ele tem alguns resquícios que lembram répteis, como, por exemplo, possibilidade de respiração fora d'água, né? Uma dupla respiração. Esse animal, ele é o Tiktaalik. Tiktaalik, o que é? É um grande monstro derivado da água. Uma brincadeira que ele fez com o nome, né? E a gente observa aqui uma computação gráfica de como seria esse animal. A gente pode ver que ele parece mais um lagartão feio, né? Do que necessariamente um anfíbio. Mas ele é uma espécie que representa os peixes que estão saindo da água, mas que não têm independência suficiente para viver em terra seca, né? Você percebe que alguns milhões de anos depois, nós daríamos origem aos anfíbios, uma classe que a gente estuda bastante, né? Existe um livro muito legal do Neil Shubin, que eu recomendo para vocês,
que ele trata um pouco da descoberta e do estudo do Tiktaalik, né? É um livro bastante interessante que a gente tem, né, sobre o peixe ancestral, né, e que a gente pode entender um pouquinho como que funciona a fisiologia desses animais, né? Como que a gente tem, quais provas a gente tem de que esse animal existiu, quais provas a gente tem que esse animal seria uma espécie intermediária, um ancestral em comum para os anfíbios, né? É um livro muito bonito de se entender. Eu acho que vale a pena ser lido. Tá? Bom, a gente ainda tem muitas coisas a aprender sobre peixes que a gente vai guardar para a nossa disciplina do próximo semestre. A gente tem uma continuação da zoologia, né, que é a morfologia de vertebrados. Eu acho que, do ponto de vista taxonômico, do ponto de vista zoológico, acho que a gente falou informações mais relevantes, mais importantes sobre os peixes. Né? A gente vai deixar para falar sobre fisiologia de peixes na próxima disciplina. Né? Bom, pessoal, eu queria aproveitar esse momento para perguntar se alguém tem alguma dúvida antes do professor falar um pouquinho sobre o estudo de caso que eu quero propor a vocês. O professor vai falar um pouco mais dos peixes pulmonados? Vou falar assim, eu vou falar na aula de... A gente não vai falar agora. A gente vai falar um pouquinho na aula prática, quando a gente tiver, né? E a gente vai falar quando a gente estiver em morfologia de vertebrados. Os peixes pulmonados, eles merecem um capítulo, uma sessão especial, quando a gente falar um pouquinho sobre a evolução do sistema respiratório, né? Na morfologia animal, a disciplina que a gente vai ter no futuro, a gente trata um pouquinho dos órgãos, sentidos, das principais estruturas que os vertebrados têm. Não adianta só falar dos peixes pulmonares, a gente tem que falar um pouquinho de respiração de aves, respiração de mamíferos, né? Então a gente fala um pouquinho lá. Tudo bem? Beleza, professor? Beleza. Deixa eu ver se tem, acho que mais algum comentário aqui. Fernando, achei muito legal o Tiktaalik, mas não tenho dúvidas. Legal, importante. Tá? Bom, nesse caso, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do estudo de caso que a gente está disponível no aula. Né? Eu vou dar para vocês 2 semanas para que vocês respondam essas perguntas. E eu recomendo, se vocês tiverem dúvidas, que vocês utilizem também a aula gravada que a gente vai ter lá no YouTube para que a gente possa entender um pouquinho melhor, se você ficar perdido. Tá? Eu vou então compartilhar agora os slides que eu deixei para vocês lá no aba, que vocês também pudessem se basear. Tá? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Bom, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre um estudo de caso que o professor fez com os alunos dos últimos 2 anos, né? E que a gente chama ele de um baita peixe. Né? É um estudo de caso legal, porque é o seguinte, quando a gente está tendo aula de zoologia, é interessante o professor ele passar um pouquinho do conteúdo para a gente entender um pouquinho sobre as características dos animais que a gente comenta, mas eu tenho certeza que você, como futuro biólogo, muito em breve um biólogo, né, eu acho que você gosta de tentar achar respostas por si próprio. Né? Vocês são uma turma bem interessada, eu acho que vocês gostam de não só ficar vendo perguntinhas decoreba, mas também, assim, tentar investigar um pouco um trabalho de investigação científica, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a internet, que é um vasto universo de conteúdos da biologia, né? Então, é interessante a gente entender um pouco como que a gente pode sozinhos, ou até mesmo em grupo, né? Mas como que a gente pode, por conta ativa, né? Com um trabalho de investigação nossa, chegar em respostas que o professor desafia. Tá? Então, esse caso aqui, um baita peixe, ele é um caso dividido em 3 partes. É uma historinha, na verdade. E, mais interessante que isso, é uma história verídica. Né? Eu vou falar um pouquinho, narrar um pouquinho o caso, e daí a gente vai ter nas próximas 2 semanas que tentar resolver a charada. Tá? Então, a primeira parte desse caso, ela é chamada de um fóssil muito confuso. Né? O que aconteceu, pessoal? A gente tem aqui um desenho que foi descoberto no século XIX, lá na Inglaterra. Né? Esse fóssil, esse endoesqueleto, ele foi identificado lá na Inglaterra, na região litorânea, né? E quem identificou esse fóssil foi uma criancinha, uma menininha. Né? Ela estava brincando na praia e ela identificou esse esqueleto, parte desses ossos. Né?
Aí ela começou a identificar esse material, né, e ela chamou a atenção da mídia, não da mídia, né, mas da ciência, né, da comunidade científica no geral, e alguns biólogos foram estudar esse animal, né. Na época, foram chamados alguns biólogos ingleses muito famosos para tentar identificar do que se tratava esse bicho. Tá? A gente pode observar que é um animal que tem aqui a presença de um endoesqueleto, né? A gente pode observar aqui que ele tem um globo ocular grande, né? É um animal que tem 4 nadadeiras, né? Pode ver que são nadadeiras fortes, e é um animal que tem uma dentição, né? Você pode ver ali que ele tem uma mandíbula, já é possivelmente um vertebrado com mandíbula móvel, né? E um grande número de peixes, de dentes. Tá? Você repara também que ele tem uma cauda longa. Né? Na época, as pessoas não sabiam se isso era um dinossauro, se era um tubarão, se era um peixe gigantesco. O que é esse bicho aí? Né? Aqui a gente tem, então, na figura 2, a descrição, um desenho do fóssil desconhecido de Conybeare, né? Que era uma praia inglesa que a gente comentou. Né? Tem um vinco aqui no meio, tá escrito assim, nota, o vinco no centro é um artefato do processo de digitalização, que eu desenhei algo muito antigo. Tá? Bom, a gente tem aqui esse animal, que ele até hoje é encontrado no museu, a gente tem aquele museu famoso, Smithsonian, né? Que é um museu famoso, que já apareceu até mesmo em filmes, né? Então, Uma Noite no Museu, aquele filme legal, por exemplo, né? E ele traz muitas respostas que a gente tem para o estudo da vida. Né? Tem uma pergunta interessante aqui, que eu já coloco, que é a primeira das perguntas que vocês deverão responder. Né? Baseado no desenho de Conybeare e na descrição da casa, que a gente quer dizer dessa estrutura aqui, né? Você acha que esse animal andou em terra, voou no ar ou nadou no mar? Ele parece muito simplificado, com apêndices semelhantes a um cetáceo. Cetáceo, baleias e os golfinhos. Né? Mas lembre-se, o mesmo acontece com o Tiktaalik, ancestral comum que pensa em anfíbio. Acabamos de falar sobre ele. Né? Segunda pergunta. Que tipo de animal você acha que poderia ser confundido com crocodilo, peixe, mamífero marinho ou criaturas parecidas com salamandras? Você pode ter mais um palpite. Perceba que, no estudo de caso, não existem regras. A gente tem perguntas muito bobas e simples, misturadas com perguntas muito sofisticadas. Então, não subjulgue muito um caso aqui, tá, pessoal? Realmente tem que responder com muita calma e com desconfiança. Tá? Vamos lá. Parte do caso 2. O método científico. Né? Esse animal aqui, ele foi estudado por muito tempo, né? Até o século XX ele continuou sendo estudado, e naquela época, o método científico, ele ainda não havia sido muito desenvolvido. Né? Por exemplo, naquela época, a gente não tinha ainda o estudo do DNA, a gente nem sabia o que era DNA, a gente não tinha estudo genético, o estudo dos fósseis era algo que ainda estava muito amador, né? Então a gente tinha ali, claro, já havia estudo de fósseis, mas ele não era tão sofisticado quanto hoje. A gente também não tinha bioquímica e técnicas moleculares para entender sobre evolução. Então hoje, nós temos mais condições de identificar que tipo de animal é esse do que no passado. Tá? Baseado nisso que o professor está falando, existe aqui essa pergunta que é da parte 2. Né? Descreva como você poderia tentar apoiar ou refutar suas ideias sobre o fóssil da parte 1, usando as ferramentas e métodos familiares para você na ciência forense. Por exemplo, um detetive trabalhando em um caso de assassinato tentaria estabelecer a hora da morte de uma vítima. Né? Nesse caso aqui, existe um dado análogo que seria relevante para um zoólogo? Que tipos de dados seriam importantes? Então, assim, baseado em tudo que você conhece, que você pode investigar, que tipo de análise a gente pode fazer modernas para a gente conseguir descobrir que tipo de animal é esse aqui. É isso que o professor quer saber. Né? E tem a parte mais importante e a mais extensa, que é a parte 3, que são mais evidências do caso. Né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, a gente pode ver a arcada dentária, a boca do nosso animal, que está ali na letra D, comparando a mandíbulas, a crânios de outros animais. Você pode ver, por exemplo, a dentição de um animal da figura A, que é um réptil. Você pode comparar o nosso animal ali com o crânio da letra B, mamífero. Você pode comparar ali o crânio da letra C, que é um peixe. Né? Nosso animal
parece com algum desses crânios, se você compara a dentição dele, se você compara a mandíbula, ele é comparável a algum deles ou não? Não tem nada a ver. Interessante. Né? A gente pode observar a análise do globo ocular dele. O professor mostrou ali na figura inicial do nosso estudo de caso que ele tem um globo ocular grandão. Né? Você pode observar que o globo ocular dele é bem destacado. Né? E perceba não apenas que ele tem um globo ocular destacado, mas ele também tem algumas aberturas, alguns buracos acima do olho, ali no crânio, que são chamados de fenestras temporais. O que são as fenestras temporais? São os buracos que a gente tem para fixar os tendões musculares da nossa cabeça. Né? Você tem aqui uma comparação de animais que têm globos oculares grandes. Então a gente tem, por exemplo, desde humanos e alguns peixes que têm globos oculares pequenos, cavalo um pouco maior, a baleia já vai crescendo o globo ocular, lula gigante tem um olho gigantesco, e até mesmo os golfinhos, que têm um olho bastante desproporcional. Né? Você percebe aqui que o nosso animal, estudado aqui, ó, ele é um animal que tem o maior globo ocular, um dos maiores globos oculares que a gente tem no reino animal, maior até mesmo que da lula gigante. Então, olha que interessante isso. Será que esse animal é um peixe? Será que esse animal é um vertebrado que a gente ainda não conhece? Interessante. Né? A gente pode continuar aqui a nossa comparação, e você, falando da fenestra temporal, que a gente havia comentado, né? Você percebe que a gente tem aqui tartarugas, por exemplo, como na figura A, que não tem aberturas craniais, não tem essa fenestra. Tá? Você pode observar que na figura B, os mamíferos, você tem uma abertura na parte de baixo. Você pode comparar aqui na letra C, né? Répteis, e até mesmo algumas formas antigas de vida, como plesiosauros, ictiossauros, alguns dinossauros, eles tinham uma abertura, o quê? Ó, uma fenestra superior. E a gente também tem na letra D, alguns répteis, alguns dinossauros, que têm duas aberturas. Né? Então, veja, desde crânios que não tem nenhuma, até crânios que têm uma abertura inferior, crânios que têm uma abertura superior, até mesmo crânios que têm duas bolas, duas aberturas. Olha que curioso isso. Né, pessoal? A gente pode ver no slide 10 uma comparação da mão desses animais. A gente tem aqui na letra E a nadadeira do nosso fóssil, que está sendo estudado, e uma comparação com, por exemplo, a nadadeira D, de um actinopterígio, aquele animal que tem nadadeira em formato de leque, né, nadadeira raiada, ou até mesmo comparando com um crocodilo, com uma salamandra ou com uma baleia. Tem alguma relação entre eles? Não sei. E a gente pode observar aqui nesse último slide, né, formato corporal do nosso animal, né? O nosso animal, ele encontra-se aqui da figura F, E, F e G, né? Você pode comparar aqui que são espécimes que eles reproduzem aquilo que é o nosso animal. Você vê que pelo formato corporal dele, ele tem algo de parecido com o tubarão, parecido com o peixe. Mas, de fato, ele é ou não um peixe? Tá? A pergunta que o professor quer, afinal, que vocês respondam é, baseado nas evidências, de qual animal nós estamos falando? Né? Então, veja, pessoal, a gente está falando aqui de um caso que ele é complexo. Né? É interessante, o que será que é esse animal aqui? Ah, talvez seja uma pergunta fácil de responder, talvez seja uma pergunta bastante complexa. Né? Eu já vi que existem alguns palpites no nosso mural ali. Tá? É interessante. Tá? Não apenas é interessante em você descrever o que você acha que é, mas você mostrar evidências para o professor. É importante você responder as perguntas do professor, né? E a gente ter um diálogo, certo? Daqui a 2 semanas, a gente vai abrir um espaço aqui na aula para que a gente possa comentar um pouquinho desse trabalho, né? Eu quero que vocês tenham disponíveis ali para abrir, lá no AVA já está disponível esse caso, vocês não precisam nem abrir, né? Vocês podem ver o vídeo do YouTube, né? E o professor vai abrir um espacinho no AVA para que vocês possam responder isso. A partir da próxima semana, já vai ter um espacinho disponível para vocês responderem. Tá bom? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida geral, pessoal. Se todo mundo entendeu ou tem alguma dificuldade, eu estou à disposição. Professor, eu só tenho que comentar que eu achei um caso muito doido. Bem doido mesmo.
Mas eu acho que vai ser legal, assim, porque dá para pensar bastante em vários momentos. Eu pensei em várias coisas, daí depois eu mudei várias coisas, então acho que vai ser legal. Vai ser estranho, Legal. mas vai ser legal. Legal. Quando a gente fala de estudo de caso, é importante uma coisa, né? A gente não vai dividir as notas em 10 ou 0. Né? Se você não acertar a charadinha que o professor quer que você faça, você vai levar um 0. Não, não se trata disso. Se trata de argumentação. Né? Um bom advogado, ele pode livrar ou condenar uma pessoa, dependendo da arguição dele, da forma como ele convence e manipula a lei. Né? A gente aqui, que é um biólogo, consiga argumentar, trazer informações, trazer sugestões. É isso que eu quero. Né? Eu estou mais preocupado com os argumentos que vocês vão trazer à mesa do que realmente na respostinha correta. É basicamente isso que eu quero dizer. Tá? Então, vamos aproveitar essa primeira atividade avaliativa para a gente poder sair daquele padrãozinho de marcar X a resposta, né? Para a gente fazer uma coisa diferente. Bom? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? É um trabalho individual, tá bom? Então, naturalmente, vocês podem fazer em grupo, vocês podem usar o grupo para interagir, né? Mas ele deve ser respondido individualmente. Beleza? Professor, para você precisa enviar só a resposta de qual animal é ou a resposta de todo caso para o professor? Eu quero que vocês enviem para o professor corretinho. Vocês perceberam que ali no nosso questionário, a gente tem ali, eu acho que mais 5 perguntas, né? Então, na parte 1 tem uma pergunta, na parte 2 tem 2 perguntas, e na parte 3 tem uma pergunta. Então, são 4 perguntas, na verdade. Eu quero que vocês me respondam essas 4 perguntas, tá bom? Pergunta por pergunta. Ok? Ok, professor. Beleza. Bom, pessoal, se não há mais dúvidas, se todos nós estamos tranquilos, eu desejo a vocês, então, uma ótima noite. Tá? Uma consideração final apenas, né? Não, 2 coisas. Primeiro, não esqueça de fazer a questão de frequência, para você ganhar a presença, tá? E segundo, o professor havia comentado que em março começariam as aulas práticas. A nossa primeira aula prática seria na semana que vem, mas infelizmente vai ter que ser desmarcado, porque a gente está com uma cepa que ela é aproximadamente 10 vezes mais transmissível para a nossa faixa etária, para nossa aqui, né, jovens adultos, tá? E a gente está com níveis muito altos de infecções em Curitiba, né? A gente não sabe se, por exemplo, na semana que vem vai mudar um pouquinho a situação, se vai ter toque de recolher igual que a gente estava tendo semana passada. A gente não entende muito como vai funcionar. Então, dessa forma, a gente vai ter que jogar. A gente, sem dúvida, vai ter aula prática. A gente não vai fugir disso. Não se preocupe, o senhor não vai fugir pela tangente, né? Mas não vai ser na semana que vem. Não tem como ser semana que vem, tá? A gente não pode colocar a nossa vida em risco em nome de uma aula prática. A gente vai ter tempo para ter aula prática. Eu acho que vocês concordam comigo, certo? Então, beleza, pessoal. Acho que essa era a informação que a gente tinha, né, para semana que vem. Cuidem-se, por favor. Eu sei que muitos de vocês têm que trabalhar, têm compromissos familiares, mas distanciamento social, proteção individual com máscara, né? E vamos torcer para que tenha uma vacina em breve, certo, pessoal? Vamos divulgar a ciência aí e acabar com esse negacionismo, porque nós, biólogos aqui, somos um dos grupos da saúde muito importantes para combater essa pandemia. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite. Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.